Hoje falaremos sobre homossexualismo guaiaqui. Uma oposição muito clara organiza e domina a vida cotidiana dos Guaiaqui. As atividades dos homens e das mulheres são marcadas fortemente pela divisão sexual das tarefas, constituindo dois campos nitidamente separados e complementares. Mas, diferentemente da maioria das outras sociedades indígenas, os Guaiaqui não conhecem forma de trabalho em que participem ao mesmo tempo os homens e as mulheres. A agricultura, na maioria dos grupos indígenas, por exemplo, alterna tanto atividades masculinas como femininas, já que, se em geral as mulheres se dedicam a semear, a limpar os campos de cultivo e a colher os legumes e cereais, são os homens que se encarregam de preparar o lugar das plantações, derrubando as árvores e queimando a vegetação seca. Mas, se os papéis são bem distintos e nunca se misturam, nem por isso deixam de assegurar em comum o início e o sucesso de uma operação tão importante como a agricultura. Ora, nada disso ocorre entre os Guaiaqui. Nômades que tudo ignoram da arte de plantar, sua economia apoia-se exclusivamente na exploração dos recursos naturais que a floresta oferece. Estes se distribuem sob duas rubricas principais: produtos da caça e produtos da coleta. Esta última compreendendo sobretudo o mel, as larvas e o cerne da palmeira pindo. Poderíamos pensar que a procura dessas duas classes de alimento se conformaria ao modelo muito difundido na América do Sul, segundo o qual os homens caçam o que é natural, deixando para as mulheres o cuidado de coletar. Na realidade, as coisas se passam de maneira muito diferente, uma vez que entre os Guaiaqui, os homens caçam e também coletam. Não que, mais atentos que outros ao lazer de suas esposas, quisessem dispensá-las das tarefas que normalmente lhes caberiam. Mas, de fato, os produtos da coleta são obtidos à custa de operações penosas que as mulheres dificilmente realizariam. Localização das colmeias, extração do mel, derrubada das árvores, etc. Trata-se então de um tipo de coleta que concerne bem mais as atividades masculinas ou, em outros termos, a coleta conhecida em outros lugares da América e que consiste na obtenção de bagas, frutas, raízes, insetos, etc., é quase inexistente entre os Guaiaqui, pois na floresta por eles ocupada não são abundantes os recursos desse gênero. Então, se as mulheres praticamente não coletam, é porque nela quase nada existe para ser coletado. Consequentemente, como as possibilidades econômicas dos Guaiaqui estão culturalmente reduzidas pela ausência da agricultura e naturalmente reduzidas pela relativa raridade dos alimentos vegetais,
A tarefa cada dia recomeçada de procurar alimentação para o grupo incumbe essencialmente aos homens. Isso não significa que as mulheres não participam na vida material da comunidade. Além de lhes caber a função decisiva para os nômades do transporte dos bens familiares, as esposas dos caçadores fabricam cestos, potes, cordas para os arcos, elas cozinham, cuidam das crianças, etc. Longe então de serem ociosas, elas dedicam inteiramente o tempo de que dispõem à execução de todos esses trabalhos necessários. Mas não deixa de ser verdade que no plano fundamental da produção de alimentos, o papel de fato menor desempenhado pelas mulheres deixa aos homens o absorvente e prestigioso monopólio. Ou mais precisamente, a diferença entre homens e mulheres ao nível da vida econômica surge como a oposição de um grupo de produtores e de um grupo de consumidores. O pensamento Guayaquil, como veremos, exprime claramente a natureza dessa oposição, que, por estar situada na própria raiz da vida social da tribo, comanda a economia de sua existência cotidiana e oferece sentido a todo um conjunto de atitudes na qual se liga a trama das relações sociais. O espaço dos caçadores nômades não se pode repartir segundo as mesmas linhas que o dos agricultores sedentários. O espaço da cultura dos agricultores, constituído pela aldeia e pelos campos de cultivo, e em espaço da natureza, ocupado pela floresta circundante, se estrutura em círculos concêntricos. Para os Guayaquil, ao contrário, o espaço é constantemente reduzido à pura extensão onde é abolida, ao que parece, a diferença da natureza e da cultura. Existe entre os Guayaquil um espaço masculino e um espaço feminino, respectivamente definidos pela floresta, onde os homens caçam, e pelo acampamento, onde reinam as mulheres. Sem dúvida, as paradas para descansar são muito provisórias. Elas raramente duram mais de 3 dias. Mas é o lugar de repouso onde se consome a alimentação preparada pelas mulheres, ao passo que a floresta é o lugar do movimento especialmente destinado às incursões dos homens em busca da caça. Não poderíamos, evidentemente, tirar desse fato a conclusão de que as mulheres são menos nômades que seus esposos. Mas por causa do tipo de economia em que está apoiada a existência da tribo, os verdadeiros senhores da floresta são os caçadores. Eles efetivamente a cercam, pois são obrigados a explorá-la com minúcia para explorar sistematicamente todos os seus recursos. Espaço do perigo, do risco, da aventura sempre renovada para os homens, para as mulheres a floresta é ao contrário, espaço percorrido entre 2 etapas, travessia monótona e fatigante durante as mudanças, simples extensão neutra. No polo oposto, o acampamento oferece ao caçador a tranquilidade do repouso e a ocasião de fazer trabalhos rotineiros, enquanto é para as mulheres o lugar onde se realizam suas atividades específicas e se desenrola uma vida familiar que elas controlam amplamente. A floresta e o acampamento encontram-se assim dotados de sinais contrários, conforme se trate de homens ou de mulheres. O espaço da banalidade cotidiana é a floresta para as mulheres, o acampamento para os homens. Para estes, a existência só se torna autêntica quando a realizam como caçadores, quer dizer, na floresta, e para as mulheres, quando, deixando de ser meios de transporte, elas podem viver no acampamento como esposas e como mães. Podemos então medir o valor e o alcance da oposição socioeconômica entre homens e mulheres, porque ela estrutura o tempo e o espaço dos Guayaquil.
Ora, eles têm uma consciência clara dessa diferença e o desequilíbrio das relações econômicas entre os caçadores e suas esposas se exprime no pensamento dos índios como a oposição entre o arco e o cesto. Cada um desses dois instrumentos é, com efeito, o meio, o sinal e o resumo de dois estilos de existência, tanto opostos como cuidadosamente separados. Quase não é necessário dizer que o arco, arma única dos caçadores, é um instrumento exclusivamente masculino e que o cesto, coisa das mulheres, só é utilizado por elas. Os homens caçam e as mulheres carregam. A pedagogia dos Guaiaqui se estabelece principalmente nessa grande divisão de papéis. Logo aos 4 ou 5 anos, o menino recebe do pai um pequeno arco adaptado ao seu tamanho. A partir de então, ele começa a se exercitar na arte de lançar com perfeição uma flecha. Alguns anos mais tarde, oferecem-lhe um arco muito maior, flechas já eficazes, e os pássaros que ele traz para sua mãe são a prova de que ele é um rapaz sério e a promessa de que será um bom caçador. Passam-se ainda alguns anos e vem a época da festa de iniciação. O lábio inferior do jovem de cerca de 15 anos é perfurado. Ele tem o direito de usar o ornamento labial, o beta, e é então considerado um verdadeiro caçador, um Kibushu ET, ou seja, caçador. Isso significa que um pouco mais tarde ele poderá ter uma mulher e deverá, consequentemente, prover as necessidades do novo lar. Por isso, o seu primeiro cuidado, logo que se integra na comunidade dos homens, é fabricar para si um arco. De agora em diante, membro produtor do bando, ele caçará com uma arma feita por suas próprias mãos, e apenas a morte ou a velhice o separarão de seu arco. Complementar e paralelo é o destino da mulher. Menina de 9 ou 10 anos recebe de sua mãe uma miniatura de cesto, cuja confecção ela acompanha atentamente. Ela nada transporta sem dúvida, mas o gesto gratuito de sua marcha, cabeça baixa e pescoço estendido nessa antecipação do seu esforço futuro, a prepara para seu futuro próximo, pois o aparecimento, por volta dos 12 ou 13 anos, da primeira menstruação, e o ritual que sanciona a chegada da sua feminilidade fazem da jovem virgem uma daré, ou seja, uma mulher que será logo esposa de um caçador. Como primeira tarefa do seu novo estado e marca da sua condição definitiva, ela fabrica então o seu próprio cesto, e cada um dos dois, o jovem e a jovem, tanto senhores como prisioneiros, um do seu cesto, o outro do seu arco, ascendem dessa forma à idade adulta. Enfim, quando morre um caçador, seu arco e suas flechas são ritualmente queimados, como o é também o último cesto de uma mulher, pois como símbolos das pessoas não poderiam sobreviver a elas. Os Guaiaqui aprendem essa grande oposição, segundo a qual funciona sua sociedade, por meio de um sistema de proibições recíprocas. Uma proíbe as mulheres de tocarem o arco dos caçadores, outra impede os homens de manipularem o cesto. De um modo geral, os utensílios e instrumentos são sexualmente neutros, se pode dizer. O homem e a mulher podem utilizá-los indiferentemente. Só o arco e o cesto escapam a essa neutralidade. Esse tabu sobre o contato físico com as insígnias mais evidentes do sexo oposto permite evitar, assim, toda transgressão da ordem sociossexual que regulamenta a vida do grupo. Esse tabu é escrupulosamente respeitado e nunca se assiste à estranha junção de uma mulher e um arco
nem aquela, mais que ridícula, de um caçador e um cesto. Os sentimentos que cada sexo experimenta com relação ao objeto privilegiado do outro são muito diferentes. Um caçador não suportaria a vergonha de transportar um cesto, ao passo que sua esposa temeria tocar seu arco. É que o contato da mulher e do arco é muito mais grave que o do homem e do cesto. Se uma mulher pensasse em pegar um arco, ela atrairia certamente sobre seu proprietário o pané, quer dizer, o azar na caça, o que seria desastroso para a economia dos Guaiaqui. Quanto ao caçador, o que ele vê e recusa no cesto é precisamente a possível ameaça do que ele teme acima de tudo, o pané, isto é, o azar na caça. Pois quando um homem é vítima dessa verdadeira maldição, sendo incapaz de preencher sua função de caçador, perde por isso mesmo a sua própria natureza masculina e a sua substância lhe escapa. Obrigado a abandonar um arco doravante inútil, não lhe resta senão renunciar à sua masculinidade e, trágico e resignado, encarrega-se de um cesto, ou seja, deixa de ser um homem. A dura lei dos Guaiaqui não lhe deixa alternativa. Os homens só existem como caçadores, e eles mantêm a certeza da sua maneira de ser preservado seu arco do contato da mulher. Inversamente, se o indivíduo não consegue mais realizar-se como caçador, ele deixa ao mesmo tempo de ser homem. Passando do arco para o cesto, metaforicamente, ele se torna uma mulher. Com efeito, a junção do homem e do arco não se pode romper sem transformar-se na sua inversa e complementar, aquela da mulher e do cesto. Ora, a lógica desse sistema fechado, constituído de 4 termos grupados em 2 pares opostos, ficou provada. Havia entre os Guaiaqui 2 homens que carregavam cestos. Um, Xaxubutavaxuji, era Panema. Não possuía arco e a única caça a qual podia entregar-se de vez em quando era a captura à mão de tatus e coatis. Tipo de caça que, embora correntemente praticada por todos os Guaiaqui, está bem longe de representar a mesma dignidade que a caça com o arco, chamada de Givondi. Por outro lado, Xaxubutavaxuji era viúvo, e como era Panema, nenhuma mulher queria saber dele, mesmo como marido secundário. Ele tampouco procurava integrar-se à família de um de seus parentes. Estes teriam julgado indesejável a presença permanente de um homem que agravasse sua incompetência técnica com excelente apetite. Sem esposa, porque sem arco, só lhe restava aceitar sua triste sorte. Nunca acompanhava os outros homens em suas expedições de caça, mas partia, só ou em companhia das mulheres, em busca de larvas, mel ou dos frutos que ele havia antes localizado. E, para poder transportar o produto de sua coleta, munia-se de um cesto que uma mulher lhe havia dado de presente. Como o azar na caça lhe destruía o acesso às mulheres, ele perdia, ao menos parcialmente, sua qualidade de homem e se achava assim rejeitado no campo simbólico do cesto. O segundo caso é um pouco diferente. Crembege era na verdade um sodomita, ou seja, aquele que pratica um sexo anal com homens. Ele vivia com as mulheres e, à semelhança delas, mantinha em geral os cabelos nitidamente mais longos que os outros homens e só executava trabalhos femininos. Ele sabia tecer e fabricava com os dentes de animais que os caçadores lhe ofereciam colares que demonstravam um gosto e disposições artísticas muito melhor expressas do que nas obras das mulheres.
Enfim, ele era evidentemente proprietário de um cesto. Em suma, Crembege atestava assim no seio da cultura guaiaqui a existência inesperada de um refinamento habitualmente reservado a sociedades menos rústicas. Esse pederasta incompreensível vivia como uma mulher e havia adotado as atitudes e comportamentos próprios desse sexo. Ele recusava o contato com um arco, assim como o caçador evita o contato com o cesto. Ele considerava que seu lugar natural era o mundo das mulheres. Crembege era homossexual porque era panema. Talvez também seu azar na caça proviesse de ser ele, anteriormente, um invertido inconsciente. Em todo caso, as confidências de seus companheiros revelavam que sua homossexualidade se tornara oficial, quer dizer, socialmente reconhecida, quando ficara evidente a sua incapacidade de se servir de um arco. Para os próprios guaiaqui, ele era um quiripi-meno. Significa anos fazer amor, porque era panema. Os axé, isto é, os caçadores, mantinham, aliás, uma atitude muito diferente com relação a cada um dos dois carregadores de cesto que acabamos de evocar. O primeiro, Xaxubu Tabaxuji, era objeto de caçoada geral, se bem que desprovida de verdadeira maldade. Os homens o desprezavam bastante nitidamente. As mulheres caçoavam dele e as crianças tinham por ele um respeito muito menor do que pelos outros adultos. Crembege, ao contrário, não despertava nenhuma atenção especial. Consideravam-se evidentes e adquiridas a sua incapacidade como caçador e a sua homossexualidade. De tempos em tempos, certos caçadores faziam dele seu parceiro sexual, manifestando nesses jogos eróticos mais libertinagem, ao que parece, do que perversão. Mas não ocorreu nunca por parte deles qualquer sentimento de desprezo para com ele. Esses dois guaiaqui se mostravam desigualmente adaptados à sua própria sociedade e ao seu respectivo estatuto. Crembege estava tão à vontade, tranquilo e sereno em seu papel de homem tornado mulher, quanto Xaxubu Tabaxuji parecia inquieto, nervoso e frequentemente descontente. Como se explica essa diferença introduzida pelos axé no tratamento reservado a dois indivíduos que, ao menos no plano formal, eram negativamente idênticos? É que, ocupando ambos uma mesma posição em relação aos outros homens, uma vez que os dois eram panema, seu estatuto positivo deixaria de ser equivalente, pois um deles, Xaxubu Tabaxuji, embora obrigado a renunciar parcialmente às determinações masculinas, permanecera um homem, enquanto o outro, Crembege, assumira até as últimas consequências sua condição de homem não caçador, tornando-se uma mulher. Ou, em outros termos, Crembege havia encontrado, por meio de sua homossexualidade, o seu lugar, ao qual o destinava logicamente sua incapacidade de ocupar o espaço dos homens. O outro, em compensação, recusando o movimento dessa mesma lógica, estava eliminado do círculo dos homens, sem, entretanto, com isso, integrar-se ao das mulheres. O que significa dizer que, literalmente, ele não estava em lugar nenhum, e que sua situação era muito mais incômoda que a de Crembege. Crembege ocupava aos olhos dos axé um lugar definido, embora paradoxal. Sua posição no grupo resultava normal, mesmo que essa nova norma fosse a das mulheres. Xaxubu Tabaxuji, ao contrário, constituía por si mesmo uma espécie de escândalo lógico.
não se situando em nenhum lugar nitidamente identificável. Ele escapava do sistema e introduzia nele um fator de desordem. O anormal, sob certo ponto de vista, não era o outro, mas ele. Daí, sem dúvida, a agressividade secreta dos Guaiaqui com relação a ele, que se manifestavam por vezes nas caçoadas. Daí também, provavelmente, as dificuldades psicológicas que ele experimentava e um sentimento agudo de abandono. Tão difícil é manter nessa sociedade a conjunção de um homem e de um cesto. Chachubo Tawachuji queria pateticamente permanecer um homem sem ser um caçador. Ele se expunha assim ao ridículo e, portanto, às caçoadas, pois era o ponto de contato entre duas regiões normalmente separadas. Pode-se supor que esses dois homens mantivessem ao nível de seu cesto a diferença das relações que tinham com sua masculinidade. De fato, Crembege carregava seu cesto como as mulheres, isto é, com a tira do suporte sobre a testa. Quanto a Chachubo Tawachuji, colocava a tira sobre o peito e nunca sobre a testa. Era claramente uma maneira desconfortável e muito mais fatigante do que a outra, de transportar o cesto, mas era também para ele o único meio de mostrar que, mesmo sem arco, continuava sendo um homem. Vimos então que a ordem natural aceita certas diferenças, mas não suporta a confusão. Vimos também que na organização social dos Guaiaqui, a identidade sexual da tribo fica preservada quando distribui as tarefas masculinas e femininas, determinando assim os seus símbolos no plano da cultura. Sua organização social vincula a identidade sexual ao trabalho, à economia, aos símbolos, arco e cesto, e ao mito, Panema, azar. Não é apenas a prática sexual ou a genitália que identifica e difere o masculino do feminino nessa sociedade com modelo cultural preservado e em equilíbrio. Essa prática de representar o sexo entre eles é o resultado da forte integração sociocultural, onde todos os elementos, tarefas, símbolos, economia, identidade e mito estão indissoluvelmente ligados para permitir a tradição do grupo e facilitar a vida grupal. Cabe agora uma pergunta: em que lugar do mundo civilizado podemos encontrar um modelo cultural tão equilibrado e saudável para o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos? A expressão cultura civilizada possui algum sentido coerente? A homossexualidade encontrada na vida civilizada resulta de uma desorganização cultural progressiva e expressa a desorganização dos sentimentos, princípios e valores que normalmente existem e se encontram integrados nos modelos socioculturais organizados. A preferência sexual depende menos de uma simples escolha individual e está diretamente relacionada ao modo de viver e conviver dentro de parâmetros pré-determinados e bem definidos pela cultura dos grupos sociais. No próximo vídeo falaremos sobre comportamento reativo e drogas.